Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre a BNCC na educação infantil, né? A primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar que eu preciso trazer para vocês, assim, é que a BNCC, ela veio em 2017 para poder, então, fazer esse alinhamento, né, do norte ao sul do país, do que deveria ser trabalhado como base. O nome já diz, né? BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Então, na realidade, o que a BNCC traz é um balizamento do que deve ser feito, né, do principal que deve ser feito dentro do currículo da educação infantil. Então, os principais fundamentos que guiam a BNCC são o respeito à criança, sua singularidade, a diversidade que existe, né? Mas principalmente ela traz uma coisa que é o protagonismo, o quanto a gente precisa trabalhar o protagonismo da criança, né? Isso está lá na BNCC, as singularidades. Então, são os direitos de aprendizagem, então eles estão postos lá e é necessário trabalhar com esses direitos de aprendizagem, sim. Educar e cuidar, né? Esse é o principal fundamento da educação infantil e os direitos de aprendizagem eles vêm para isso, para poder dar esse fundamento, esse alicerce do que é preciso ser feito, né? A BNCC ela se divide então em eixos de desenvolvimento na educação infantil e depois disso então ela organiza esse currículo, sempre lembrando que é importante o brincar, a interação, a experimentação. Então, as pedagogias participativas, elas vão ser aliadas no trabalho do professor nesse sentido. O que o professor pode fazer, né? A questão da experimentação. Um exemplo que eu posso dar para vocês é as bandejas, né, de experimentação, o quanto elas são úteis nesse processo, o quanto as crianças conseguem descobrir, conseguem exercitar esse movimento de busca, de descoberta. Outra coisa que dá para colocar como exemplo, no sentido de experimentação, os cestos de tesouro para os bebês, né? O quanto os cestos de tesouro são importantes naquela faixa etária e ajudam eles a descobrir o mundo. Para os maiores, a questão da interação, o quanto a interação é importante. A gente trabalha por contextos na educação infantil, então, como esses contextos são organizados na sala referência? O quanto eles conseguem proporcionar uma interação dessas crianças. Bom, partindo então dessa discussão que organiza esse currículo, né, na educação infantil, a gente vai falar assim, de alguns exemplos práticos e que estão alinhados à BNCC. Então, com o uso de projetos de aprendizagem, observação, registro das crianças, né, isso tudo é muito importante. Então, falando dos projetos de aprendizagem, o que acontece no projeto de aprendizagem? A gente consegue desenvolver o protagonismo, tanto do professor quanto da criança. Uma criança na educação infantil é muito curiosa. E no momento que a gente consegue alinhar toda essa curiosidade infantil, os seus desejos, com as necessidades, que é o que está lá posto na BNCC como objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, a gente vai conseguir realizar um projeto de aprendizagem que faça diferença na vida dessas crianças, né? Elas vão começar a conversar sobre eles com as famílias, elas vão conseguir dar conta de momentos de descobertas fora do espaço escolar, inclusive. O que acontece, né? No momento dessas observações, enquanto a gente está percebendo todo esse crescimento, esse avanço da criança, quando ela está colocando as suas curiosidades, é importante que a gente vá fazendo registros, né? E isso a BNCC traz também, porque nós precisamos ter intencionalidade pedagógica no nosso fazer. Eu sempre brinco que nós somos o adulto da relação. A gente que precisa saber o que é de fato importante, né? Então, nós vamos percebendo ao longo do brincar infantil, ao longo das brincadeiras, a gente vai percebendo as necessidades que vão aparecendo ali. O que precisa ser trabalhado ou não, né? Um exemplo, uma turma com uma criança que está com
dificuldade de dividir, que está com dificuldade de realizar essas interações, a gente vai trabalhar com mais jogos, quem sabe, né? Vai tentar oportunizar propostas e materiais que vislumbrem isso, que consigam ajudar essa criança a dividir mais, a organizar o seu corpinho nesse entorno, né? Conseguir perceber que o que tá ali é do coletivo e não apenas dela. E assim, falando de registro, né? Aí entra a documentação pedagógica e tá lá na BNCC, gente, né? Como professores, como, né, protagonistas, que também a BNCC traz isso, quanto o protagonismo do professor precisa ser colocado nesse momento, né? A gente precisa ter os nossos registros e os registros são fundamentais para a gente poder dar conta de toda a BNCC. E também, claro, né, nós temos a BNCC, como eu falei antes, é a base, nós temos as questões peculiares de cada estado. Nós aqui no Rio Grande do Sul, em setembro, a gente tem a Semana Farroupilha, não tem como não conversar e não falar sobre isso, né? As crianças vão estar com as roupinhas típicas, vai ter todo um movimento na escola nesse sentido. Então é importante a gente também trabalhar a parte peculiar de cada estado, de cada cidade, né? E isso é intencionalidade pedagógica. No momento que a gente começa a realizar uma proposta com intencionalidade, a gente vai ter um retorno das crianças. E isso é fato, gente. O retorno é gratificante. Elas conseguem se sentir participativas desse momento, elas se sentem à vontade naquele contexto escolar, elas conseguem dividir com as famílias sobre as suas descobertas. E aí a gente vai começar a ter o retorno, então, desse trabalho, que é um trabalho de protagonismo do professor. Acho que é muito importante, então, deixar claro, né, como eu falei antes, que a BNCC sim fala sobre a importância do registro. Mas como assim? Que registro é esse, né? A gente às vezes conversa, né, entre os professores, nossa, meu celular tá cheio de fotos das crianças, o que eu vou fazer com tudo isso? E realmente a gente precisa começar a organizar esse material. No momento que a gente faz uma fotografia de uma criança, né, a gente está fazendo um registro de algum acontecimento, o importante já na galeria do celular, é o que eu faço, vou dar um exemplo meu, assim, é organizar essa galeria do celular, né? Então, assim, eu tenho as pastas, a turma tal, fotos para mini histórias, foto para o registro coletivo, porque são coisas diferentes, né? Eu gosto muito de trabalhar com as mini histórias, né? Elas falam sobre o cotidiano escolar de uma maneira poética e para as famílias a gente percebe o quanto isso é importante, né? Essas narrativas das mini histórias, muitas vezes elas não estão no registro formal da escola, né? No parecer descritivo. Elas aparecem nas minúcias do dia a dia, né? E o quanto para a família isso é gratificante, né? Saber, reconhecer, entender o que está acontecendo naquele mundo. Além das mini histórias, eu gosto muito de trabalhar com o registro coletivo da turma, assim, uma história da turma, onde eu faço o registro do processo daquele projeto, como começou, de onde surgiu, quais foram os passos que aconteceram para que a gente conseguisse dar conta, né, daqueles objetivos de aprendizagem. E aí eu vou colocando fotos e vou colocando textos. Um cuidado que eu tenho, né? Nas mini histórias, eu utilizo mais foto da própria criança, onde ela aparece na íntegra, assim, né? Porém, na hora de realizar o registro coletivo da turma, eu tenho um cuidado para colocar apenas as fotos assim onde aparece o macro, porque senão a gente vai privilegiar uma criança e as famílias podem sim se sentir chateadas, né? Então esse cuidado eu sempre costumo colocar e acho que é importante. Então, eu sempre falo que é um combo, né? Quando a família vai falar com o professor na retirada das avaliações, ela está levando um parecer descritivo, ela está levando uma história, que é a história do nosso projeto, que também vai estar relatada no parecer descritivo, né? Porque
como uma base nacional comum curricular, a BNCC traz sim todas as questões que precisam ser trabalhadas. Ela vai colocar todas as questões de intencionalidade pedagógica, todo, assim, o papel do professor, de fato. Ela coloca qual é a criança que a gente deseja, o que, que a gente espera, né? O que, que precisa acontecer com essa criança, que ela se torne protagonista da sua aprendizagem. E ela é estruturada, assim, de uma forma muito clara, né? Após a gente começar a estudar um pouco mais e começar a entender, a gente vai conseguir ver que a BNCC na educação infantil, ela tá alicerçada principalmente nos direitos de aprendizagem, como eu falei antes, que é o conviver, o brincar, o participar, o explorar, expressar e o conhecer-se. Então, o que, que a gente pode fazer dentro de cada um desses direitos de aprendizagem, né? Vamos fazer uma retomada agora, né? Conviver o tempo todo, tanto com as crianças quanto com os adultos. Isso fica muito claro lá, né? E Vygotsky já dizia que a gente precisa dessas relações com os pares, tanto com da mesma idade como com idades diferentes. E é isso que vai fazer com que a aprendizagem desenvolva, né? O brincar, ele está a todo momento na educação infantil. Não existe, gente, duas gavetinhas. Agora é hora de brincar e agora é hora de atividade. Não, isso está relacionado. A principal forma de realizar uma atividade é brincando. Nessas faixas etárias, né, dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, a aprendizagem passa pelo corpo. E sem uma brincadeira isso não vai acontecer. Além disso, a gente fala do participar e do explorar. Então, o quanto elas estão ligadas, esses dois direitos de aprendizagem, né? A criança participa o tempo todo, ela participa dando opinião, em enquetes, participa em seminários, né? Propostas de votação na sala, organização de espaço. Ela vai precisar participar disso tudo, isso não é posto pelo professor, né? A gente precisa ouvir as crianças, isso a BNCC nos traz com muita propriedade. E ela vai, então, explorar os outros espaços, não só a sala de aula, não só a sala referência, como há muito tempo atrás ainda acontecia. A BNCC traz muito claro isso também, o quanto explorar os outros espaços, né? Ela precisa fazer relações com o mundo à sua volta. E a gente só vai conseguir fazer isso indo para o pátio, indo para o parquinho, fazendo esse movimento de ir e vir, né? A sala de aula, sim, a sala referência é um espaço muito importante para a criança, né? Por isso o nome já diz sala referência, né? Mas a gente precisa entender que a criança precisa buscar por outras aprendizagens e oportunidades. Um exemplo super prático, ano passado a gente teve um pezinho de tomate que nasceu por conta própria, né? Na caminhada para o parquinho, num pátio que nós temos na escola. E as crianças acompanharam todo o processo. Acompanharam esse tomateiro crescendo, dando flor, dando frutinhos. Esperaram os frutinhos amadurecer, depois a gente fez a colheita, né? O quanto isso foi significativo para eles. E aí a gente também trabalhou nesse momento que muitos passarinhos fazem isso, né? Que é espalhar sementes, né? Então, eles ainda brincaram que eles são os ajudantes do planeta, né? Os pássaros. Então, além disso, a gente precisa também trabalhar o conhecer-se com eles, né? Que é o último direito de aprendizagem. E o quanto eles precisam compreender que eles são únicos nesse espaço, mas que é um espaço coletivo e que a gente precisa aprender a dividir, aprender a socializar. Isso tudo a gente só vai conseguir fazer no momento que a gente se conhecer mesmo, né? Aí, eu preciso terminar esse vídeo falando disso, né? A gente não pode esquecer que dentro dos campos de experiência, nós temos, então, o eu, o outro, o nós, onde para todos os níveis, né, tanto bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, nós vamos ter objetivos de aprendizagem e desenvolvimento nesse sentido, corpo, gestos e movimentos, traços, somos cores e formas, oralidade, escrita e espaços, quantidades, relações e transformações. Então, esses eixos, esses campos de experiência, eles vão nos proporcionar um trabalho mais efetivo na educação infantil. Gente, campos de experiência, o nome já diz, né? A gente precisa dar conta de realizar dentro deles experiências, vivências com as crianças. Então, esse é o recadinho que eu gostaria de dar hoje, né? Acho que é importante a gente trabalhar, sim, sempre com intencionalidade, mas de uma forma muito
organizada. E para isso a BNCC está colocada, né? Ela nos auxilia nesse sentido. Ela vai auxiliar o professor a organizar o seu trabalho de acordo com a faixa etária e com as necessidades das crianças. Então tá, um beijo, muito obrigada, tchau!